Santos vivia uma noite tranquila, onde a brisa do mar se entrelaçava com os sons vibrantes da cidade. À beira da praia, o restaurante de ambiente refinado estava repleto de pessoas em busca de boa comida e uma vista deslumbrante. Entre os atendentes, Gabriela, uma jovem garçonete negra de 25 anos, se destacava com sua postura atenta e sorriso acolhedor. Para ela, aquele não era apenas um trabalho, mas uma chance de economizar para pagar a faculdade de enfermagem e apoiar a mãe. Mesmo com o cansaço de um longo turno, seu cuidado e simpatia com cada cliente permaneciam intactos. De repente, um murmúrio diferente percorreu o salão. O gerente entrou acompanhado de um grupo, e no centro dele estava ele, o astro, o ídolo de Santos, Neymar. Vestindo um boné preto e uma camiseta simples, ele parecia querer apenas uma noite tranquila entre amigos. O clima do restaurante mudou instantaneamente. Os funcionários trocaram olhares ansiosos, mas foi Gabriela quem recebeu a missão de atendê-lo. Respirando fundo, ela ajeitou o avental, pegou seu bloco de anotações e caminhou até a mesa, mantendo a postura profissional, apesar do coração acelerado. "Boa noite, sejam bem-vindos. Posso anotar o pedido?" disse, com um sorriso gentil. Neymar levantou os olhos do cardápio, percebeu o leve nervosismo da garçonete e, com um sorriso sincero, respondeu com simpatia: "Claro, fica tranquila." Gabriela seguiu com o atendimento da melhor forma possível, tentando ignorar o frio na barriga. Mas foi ao final da refeição que algo inesperado aconteceu. Ao recolher os pratos, encontrou um bilhete deixado discretamente sobre a mesa. Suas mãos tremeram ao desdobrar o papel. Assim que leu as palavras escritas ali, seus olhos se encheram de lágrimas. O que estava escrito naquele bilhete mudaria sua noite para sempre. A noite seguia tranquila no elegante restaurante da Ponta da Praia, um dos bairros mais charmosos de Santos. Pelas janelas de vidro, via-se o reflexo das luzes dos barcos ancorados e sentia-se a brisa salgada que vinha do mar. No salão, o som suave de bossa nova e jazz instrumental criava uma atmosfera sofisticada, mas acolhedora. Gabriela, uma jovem garçonete negra de 25 anos, já conhecia cada canto daquele lugar. Em 2 anos de trabalho ali, aprenderá a lidar com todo tipo de cliente, dos turistas deslumbrados aos moradores exigentes. Sempre discreta, sabia equilibrar simpatia com profissionalismo. Mas, naquela noite, tudo parecia diferente. A chegada de Neymar trouxe um burburinho ao restaurante. Ele estava acompanhado de 2 amigos, e ao contrário do astro que brilhava nos campos e telas, ali parecia apenas um jovem voltando às suas raízes, aproveitando um momento de descanso. Gabriela manteve a postura ao se aproximar da mesa e anotou os pedidos com atenção, mesmo sentindo o coração acelerar levemente. Do outro lado do salão, Dona Lourdes, colega mais experiente, observava tudo com um sorriso divertido. "E aí, Gabriela, pronta para servir o craque?" brincou, piscando para ela. "Pronta, né? No fim das contas, ele é gente como a gente", respondeu Gabriela, tentando disfarçar o nervosismo. Ela voltou ao balcão para buscar as bebidas, e ao retornar, foi surpreendida. Neymar estendeu a mão, segurando um pequeno bilhete dobrado. "Isso aqui é para você", disse ele, com um olhar gentil e um leve piscar de olhos. Gabriela franziu a testa, confusa, mas aceitou o papel. Com as mãos ligeiramente trêmulas, desdobrou e leu as palavras escritas com uma caligrafia firme e simples. "Continue sorrindo. Sua luta não passa despercebida. Confie no seu sonho. Neymar." Por um instante, o mundo ao redor pareceu desaparecer. As letras borraram sob os olhos marejados, e ela levou a mão ao rosto, tentando conter as lágrimas. Como ele sabia? Quem teria contado sobre suas dificuldades? Dona Lourdes percebeu a emoção e se aproximou, tocando de leve seu ombro. "Gabriela, tá tudo bem?" Ela sorriu em meio às lágrimas, ainda segurando o bilhete. "Tá sim. Eu não esperava por isso." Do outro lado da mesa, Neymar apenas sorriu de leve, como quem sabia exatamente o impacto daquele gesto. E, naquela noite,
Gabriela sentiu que algo dentro dela mudava. Talvez fosse esperança. Talvez fosse a certeza de que, mesmo nos dias difíceis, alguém enxergava sua luta. O restaurante seguia seu ritmo habitual em pratos sendo servidos, vozes contidas, o tilintar dos talheres contra a porcelana. Mas para Gabriela, tudo parecia ter parado. Segurando o bilhete entre os dedos trêmulos, ela tentava absorver aquelas palavras. Continue sorrindo. Sua luta não passa despercebida. Confie no seu sonho. Neymar. Na mesa, o jogador voltou a conversar com os amigos como se nada tivesse acontecido, enquanto Gabriela permanecia ali, tentando entender. Como ele sabia? Ela nunca falava de sua vida pessoal no trabalho. Apenas seus colegas mais próximos conheciam suas dificuldades, a mãe doente, o aluguel atrasado, o sonho quase esquecido de cursar enfermagem. Gabriela, mesa 8, pediu a conta. Chamou Dona Lourdes, trazendo-a de volta à realidade. Ah, claro. Já estou indo, e respondeu, dobrando o bilhete com cuidado e guardando-o no bolso do avental. Com a mente distante, ela seguiu suas tarefas, mas seus olhos sempre voltavam para a mesa de Neymar. Ele continuava ali, rindo e conversando, como se aquele gesto gentil fosse algo trivial. Talvez fosse, para ele. Mas, para Gabriela, significava muito mais. Ao final do jantar, Neymar chamou a garçonete. Ela se aproximou, tentando manter a postura profissional. Espero que tenha gostado da refeição, disse, com um sorriso discreto. Foi ótimo, obrigado. E você, tá melhor? Perguntou ele, com um tom sincero. Gabriela corou. Sim, desculpa a emoção. Suas palavras me pegaram de surpresa. Ele assentiu, como quem entendia perfeitamente. Às vezes, a gente só precisa de um empurrão para lembrar que vale a pena continuar. Ele entregou o cartão para pagar a conta, e ela o levou até o caixa. Quando voltou para devolver o recibo, percebeu algo diferente. Além da gorjeta generosa, havia outro bilhete. Nunca desista. O mundo precisa de mais pessoas como você. Boa sorte no seu sonho. Neymar. As lágrimas voltaram aos olhos de Gabriela, mas, dessa vez, ela não tentou escondê-las. Obrigada, de verdade. Neymar apenas sorriu, colocou o boné e, antes de sair, disse suavemente. Cuida bem de você. Ele foi embora sem esperar agradecimentos exagerados, deixando para trás algo maior do que dinheiro ou palavras. Deixou esperança. Dona Lourdes, que observava de longe, se aproximou e a abraçou. Tá vendo, menina? Até quem brilha no mundo percebe quem tem luz própria. Gabriela sorriu, ainda segurando o bilhete com força. Naquela noite, algo dentro dela mudou. Não era apenas a generosidade de um famoso, mas a confirmação de que sua luta valia a pena. E, por mais difícil que fosse, ela nunca mais esqueceria, alguém enxergava sua luz. O restaurante seguia seu ritmo normal em pratos sendo servidos, risadas discretas, o tilintar dos talheres. Mas, para Gabriela, tudo parecia abafado, como se o mundo ao seu redor tivesse perdido o som por alguns instantes. Com os dedos trêmulos, segurava o bilhete e a gorjeta como se fossem algo precioso. Neymar já havia saído, seus amigos também. Ainda assim, o impacto do que havia acontecido permanecia. Dona Lourdes, sempre atenta, se aproximou, segurando um pano de prato entre as mãos. E aí, menina? Tá chorando de novo? Gabriela riu entre as lágrimas, enxugando os olhos com as costas da mão. Você acredita nisso, Dona Lourdes? O Neymar. Ele nem me conhece e escreveu isso. Como ele sabia? A colega balançou a cabeça, pensativa. Às vezes, a gente carrega tanta coisa no olhar que nem precisa falar. Quem tem sensibilidade percebe. Mas nem todos enxergavam as coisas daquela forma. Gustavo, um dos garçons, conhecido por suas piadas ácidas, passou ao lado e soltou um comentário sarcástico.
chorar por causa de um bilhete? Ah, fala sério, Gabriela. Ele deve fazer isso em todo restaurante só para pagar de bonzinho. As palavras bateram forte. Gabriela sabia que Gustavo era cínico por natureza, mas, naquele momento, doeu. Ela apertou o bilhete contra os dedos e respirou fundo antes de responder. Não é sobre o bilhete, Gustavo. É sobre ser vista. Você não entende. Ele deu de ombros e saiu, mas Dona Lourdes ficou, sorrindo com orgulho. Isso aí, menina. Quem sente de verdade não precisa explicar para quem já fechou o coração. Mesmo assim, as palavras de Gustavo ecoaram na mente de Gabriela. Ela sabia que muita gente veria aquilo como um gesto vazio. Mas, para quem lutava todos os dias para manter a esperança viva, aquele pedaço de papel era mais do que tinta e palavras. Era um sinal de que sua batalha não passava despercebida. Mais tarde, ao fechar o restaurante, Gabriela olhou para o mar e respirou fundo. Em seu bolso, o bilhete dobrado parecia pulsar como um lembrete constante: confie no seu sonho. Naquela noite, ao chegar em casa, tirou o bilhete e o colocou ao lado de sua escrivaninha improvisada, onde seus cadernos da faculdade de enfermagem estavam cobertos por uma fina camada de poeira. Fazia meses que não os abria, desde que precisou trancar o curso por falta de dinheiro. Mas, pela primeira vez em muito tempo, sentou-se, abriu um livro de anatomia e começou a estudar. O gesto de Neymar não mudará sua vida materialmente, mas reacendeu algo que ela achava ter perdido, e a crença de que seu sonho ainda era possível. Nos dias seguintes, tudo parecia diferente para Gabriela. O bilhete, agora guardado cuidadosamente em sua carteira, tornou-se um talismã silencioso. Entre um pedido e outro no restaurante, ela se pegava relendo aquelas palavras. Confie no seu sonho. E, dessa vez, ela realmente confiou. O sonho ainda brilhava dentro de Gabriela, mas a realidade continuava implacável. As contas se acumulavam, o aviso de corte da luz chegava com um tom ameaçador, e a mensalidade atrasada da faculdade parecia um obstáculo impossível de superar. O encanto daquele bilhete especial começava a se apagar diante das dificuldades do dia a dia. Num domingo à tarde, enquanto organizava as mesas para o turno da noite, o gerente se aproximou com uma expressão séria. Gabriela, preciso de você hoje. Vamos ter um evento fechado, gente importante. Ela assentiu, já acostumada com noites agitadas. Mas, ao se aproximar das 20 horas, seu coração quase parou. Neymar havia voltado. Desta vez, estava sozinho, sentado perto da janela, observando o mar. O brilho das luzes refletia nas ondas suaves, criando um cenário quase irreal. Gabriela engoliu em seco. Será que ele ainda se lembrava dela? Tomando fôlego, caminhou até a mesa, mantendo a postura profissional. Boa noite. Neymar levantou os olhos e sorriu. Oi, Gabriela. Tudo bem? Ele lembrava. Tudo bem. Posso trazer o cardápio? Não precisa. Só um café, por favor. Enquanto preparava a xícara, Gustavo, o colega de trabalho que sempre fazia comentários ácidos, passou ao lado, rindo com sarcasmo. Olha ele aí de novo. Vai te dar outro bilhetinho e você vai chorar? Gabriela ignorou o comentário, mas, por dentro, lutava contra a mesma dúvida que Gustavo insinuava. Teria sido apenas um gesto momentâneo? Sem significado real? Respirou fundo e levou a xícara fumegante até a mesa. Aqui está, senhor. Neymar riu. Senhor, não. Neymar tá ótimo. Ela sorriu, relaxando um pouco. Ele tomou um gole do café, fitou o horizonte, após um breve silêncio, disse. Sabe, naquele dia, vi você atendendo todo mundo com um sorriso, mesmo com o olhar cansado. Me lembrou da minha mãe, lá atrás, batalhando para cuidar da gente. Eu não precisava conhecer sua história para entender. Gabriela ficou sem palavras. Como alguém que a conhecia tão pouco podia enxergar tanto? Neymar pousou a xícara no pires e puxou algo do bolso. Um envelope.
Não escrevi bilhete dessa vez. Isso aqui fala por si só. Com as mãos trêmulas, Gabriela pegou o envelope e o abriu. Seu coração disparou. Lá dentro, estava um comprovante de pagamento. A mensalidade da sua faculdade havia sido quitada por um ano inteiro. As lágrimas vieram antes que pudesse contê-las. Dessa vez, não era apenas por emoção. Eram esperança. Eu não sei o que dizer. As palavras simplesmente desapareceram. Gabriela segurava o envelope como se fosse algo precioso demais para existir em suas mãos. Neymar sorriu, deu um passo à frente e pousou a mão no ombro dela com um olhar sincero. Só me promete que vai continuar correndo atrás. Ninguém chega longe sozinho, Gabriela. Antes que ela pudesse responder, ele já caminhava em direção à porta. Do outro lado do salão, Dona Lourdes, que assistia tudo de longe, aproximou-se, os olhos marejados. E então? Ainda acha que era só para se exibir? Gabriela olhou para o envelope, depois para a porta por onde Neymar havia saído. Naquele momento, tudo fez sentido. Algumas pessoas não ajudam por caridade, mas por empatia. Porque um dia, também precisaram de alguém que acreditasse nelas. O restaurante seguia seu ritmo habitual em pratos sendo servidos, vozes misturando-se ao som ambiente, garçons circulando de um lado para o outro e mais, para Gabriela, o mundo tinha mudado. Dona Lourdes sorriu com cumplicidade. E agora, menina? Vai continuar duvidando dos seus sonhos? Gabriela respirou fundo, sentindo as lágrimas queimando seus olhos. Eu nunca imaginei. Não é só pelo dinheiro. É saber que alguém acredita. Que minha luta não é invisível. Naquela noite, ao chegar em casa, colocou o envelope sobre a mesa simples da sala e chamou a mãe. Mãe, olha isso. Dona Rosa pegou o papel e, ao ver o comprovante de pagamento, arregalou os olhos. Meu Deus, Gabriela. Como? Neymar. Ele pagou minha faculdade por um ano inteiro. A mãe levou a mão à boca, emocionada. Eu sempre te disse. Quem planta amor, colhe esperança. Nos dias seguintes, a vida de Gabriela tomou um novo ritmo. Nos intervalos do trabalho, voltou a estudar com dedicação, determinada a honrar a oportunidade que havia recebido. O que antes parecia um sonho distante, agora era sua realidade. A história logo se espalhou pelo restaurante. Até Gustavo, o colega cínico, ficou sem palavras quando viu Gabriela estudando nos minutos de pausa. Dona Lourdes não perdeu a chance. E aí, Gustavo? Ainda acha que era só encenação? Ele deu de ombros, sem resposta. Numa noite qualquer, enquanto fechava o restaurante, Gabriela olhou para o mar iluminado pela lua. Pensou em como um simples bilhete havia mudado tudo. Neymar já não estava ali, mas seu gesto permanecia vivo. Como um lembrete de que até os sonhos mais difíceis podem se tornar realidade quando alguém acredita. Gabriela sorriu. Dessa vez, não deixaria o futuro escapar. Entre um pedido e outro, nos breves momentos de pausa, Gabriela abria seus cadernos e revisava as anotações da faculdade. Cada página estudada era um passo a mais rumo ao seu sonho, e dessa vez, ela não permitiria que as dificuldades a desviassem do caminho. Dentro de sua carteira, dobrado com cuidado, ainda estava o bilhete que um dia fez enxergar além da rotina cansativa. Não era apenas um pedaço de papel, mas um símbolo de resistência, de fé. Sempre que a incerteza tentava sussurrar em seu ouvido, ela o relia. Continue sorrindo. Sua luta não passa despercebida. Confie no seu sonho. A história de Gabriela não era apenas sobre uma gorjeta generosa ou um gesto passageiro de um ídolo. Era sobre como um ato simples de empatia pode reacender um sonho adormecido. Neymar não resolveu todos os problemas dela. Mas lhe deu algo muito mais valioso e a certeza de que ela era capaz. Capaz de superar os desafios, de insistir, de reescrever seu próprio destino. E essa é a verdadeira mensagem que fica: nunca subestime o poder de um gesto de bondade. Às vezes,
Uma palavra de incentivo, um olhar atento ou um simples bilhete podem ser exatamente o que alguém precisa para continuar. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa de esperança. Porque, no fim das contas, são histórias assim que nos lembram de algo essencial, não importa o quão difícil seja a caminhada, sempre existe uma chance de recomeçar. Gostou dessa história? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e não esqueça de dar aquele like para nos ajudar a compartilhar mais relatos incríveis com você.